Oi, 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 pessoal, tudo bem aí com vocês? Então vamos lá, né, gente? A gente vai trabalhar um pouquinho na questão da matemática para séries iniciais, né? A questão da metodologia e dos recursos aí didáticos na matemática. Tudo sob o olhar aí da Gisele Farias Nolasso, beleza, gente? Ultimamente, muito assim se discute sobre a necessidade de melhorar o ensino da matemática no Brasil, né? Mas para que esse ensino da matemática melhore, é fundamental que mude a maneira como está sendo apresentada, né, para os alunos aí. E com isso aí é possível mudar a mentalidade, né, que muitas pessoas têm a respeito dessa ciência, porque até hoje, como a gente sempre fala, a matemática é vista por muitos alunos como uma matéria muito difícil, um monstro, né, aí da escola acadêmica, é uma matéria impossível de ser aprendida, mas tudo isso é consequência pela forma como ela tem sido apresentada. Então, assim, ser matematicamente competente em consequência de como é feito, né? Então, assim, ser matematicamente competente para enfrentar um mundo que exige muito mais, né, dos alunos aí, muito mais do que as crianças demonstram conhecer. Então, a escola ela tem a função, né, gente? Tem a função de ajudar essas crianças a desenvolverem essa competência, né, para trabalhar aí no século XXI a relação da matemática. Então, para desenvolver as competências matemáticas essenciais aí um cidadão, é necessário ter em mente que a aprendizagem ela não pode de jeito nenhum estar aí baseada no conhecimento de regras e principalmente no conhecimento na questão da memorização, tá bom? Por quê, gente? Porque o conhecimento memorizado ele não ajuda os alunos a compreenderem, né, o que é a matemática mesmo e também não garante que aquilo que foi memorizado vai ser capaz de ajudá-los aí na questão da prática. Então, a noção que nós temos de competências, né, matemática, ela está muito aí associada a conhecimento, às atitudes relativas à matemática, que de forma integrada, né, a criança aí deve desenvolver para ser capaz, né, de usar. Quando a gente pensa nisso, então, em vários países do mundo, os educadores matemáticos, eles têm desenvolvido estudos para proporcionar aos alunos, às crianças aí do ensino fundamental, a construção de competências matemáticas, né, básicas necessárias aí para o exercício da cidadania. Então, esses estudos, eles se concretizam em diferentes propostas e as características principais são exploração da matemática a partir de problemas, né, do cotidiano e de outras áreas de conhecimento, exploração dos conteúdos de forma equilibrada e articulada, envolvendo números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, vídeo, calculadoras, computadores, né, como instrumentos de aprendizagem. No Brasil, educadores matemáticos, eles apresentam propostas com características semelhantes, né, e as reorientações curriculares que vêm sendo implementadas aí e elas acabam incorporando nessas propostas. Então, nesse processo de transformação, gente, o professor ele tem aí um papel muito importante. É fundamental, na verdade, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, valorização do conhecimento prévio. Quando você quer ensinar um novo conteúdo para a turma, o que você faz? Você entra na classe, você discorre sobre o assunto? Ou você apenas pergunta, quem já ouviu sobre esse tema aqui? Ou então, na roda de conversa, você quer saber o que cada um conhece sobre o tema. Na verdade, a gente tem que ter essa visão do pré-conhecimento do aluno. A gente pode sugerir uma atividade que os alunos eles possam colocar em jogo informações e procedimentos que eles dominam. Mas quando a gente coloca assim, né, entra na classe e discorre sobre ele. Gente, essa atitude aqui, a gente não tem muito para comentar, porque não existe aprendizado sem sentido ou sem relação com a realidade do estudante, né?
E espera-se que a prática de lançar conteúdos descontextualizados esteja cada vez menos presente na escola, tá? Olha só, a segunda coisa que nós falamos, que fica muito assim, você apenas pergunta para a criança sobre o tema, ou na roda de conversa aí você quer saber o que cada um conhece, né? Então, pensando nessas duas questões, muitos professores se dão por conta, assim, satisfeitos, né? Eles ficam até satisfeitos e apresentar uma questão, receber um sim ou um não como resposta da criança. Ou pode ser até que ele escute um comentário, né, da criança aí, mais falante, para iniciar a aula conforme o planejado, e ele acha que está ótimo, que ele já verificou a questão do pré-conhecimento das crianças. Então, nada disso, né, gente? Nada disso que a gente falou é uma abordagem diagnóstica aqui para ver o conhecimento que a criança tem. Então, fazer perguntas sobre o assunto e conversar na roda são práticas importantes? São sim. Porém, todavia, contudo, são insuficientes aí para o objetivo que a gente tem, né? A avaliação inicial em qualquer série, né? Qualquer disciplina, ela tem que colocar o aluno em contato direto com o objeto do conhecimento, né? O conteúdo que será ensinado, dando oportunidade, né, dele mobilizar e usar os conhecimentos dele. Portanto, né, gente, qual dessas quatro assertivas que eu falei seria correta? Seria aquela, de repente, de você sugerir, então, às crianças uma atividade onde o aluno, né, possa colocar em jogo todas as informações e procedimentos que ele domina. E aí sim, você está tendo, vai ter uma noção do pré-conhecimento. Agora, falar assim, quem já ouviu falar? Não é pré-conhecimento. Né? Então, muitos têm falado aí na área de educação sobre a importância de se trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos. Acho que vocês ouviram isso em todas as disciplinas. Mas, afinal, a pergunta, né? O que são esses conhecimentos? Qual é a importância, né, deles? E como você, que é possível professor, né? é, Próximo professor aí, né? Tá quase lá como professor. Como que você pode identificar? Então, se a gente leva em conta a concepção construtivista sobre os processos de ensino-aprendizagem, a gente vê o seguinte, conforme Miras, né, ele fala assim, que aprender qualquer um dos conteúdos escolares, ele pressupõe atribuir um sentido, né, e construir os significados implicados em tal conteúdo. Então, essa construção de significados, ela é feita pelo próprio aluno, gente, a partir de outros significados que ele construiu previamente. Então, aquilo que já foi aprendido e que é de fato significativo para o aluno, ele serve de base para os novos conteúdos que serão aí aprendidos. Bom, os conhecimentos prévios, eles são aqueles que já foram adquiridos anteriormente sobre o conteúdo que será aprendido, dizem respeito, né, tanto à informação quanto a conhecimento sobre o próprio conteúdo e que se relacionam com ele de maneira direta ou indireta. E antes mesmo, né, gente, da intervenção educativa, as crianças, elas têm ideias prévias, né, sobre quase todos os temas que a escola aborda. Concorda comigo? Porque à medida que elas vão crescendo, elas vão tendo aí a oportunidade de observar cotidianamente, né, inúmeras informações, sejam elas escritas, sejam elas numéricas, no dia a dia dela. Então, o professor precisa conhecê-las para não querer ensinar o que elas sabem e não fazer propostas além do que elas são capazes de compreender. Certinho? Bom, o estímulo à expressão do raciocínio dos alunos, ele também reflete uma atitude adequada para resolver problemas, seja trabalhando com um texto de sistematização, onde o aluno ele tem que dar opinião, expressando-se na produção textual de algum tema referente, né, aí aos conteúdos matemáticos, seja na realização do cálculo mental, vir ao quadro, resolver problemas, ou até mesmo em atividades de criação de problemas por parte dos alunos. Então, quando formula um problema, a criança ela se exprime na língua materna usando ideias matemáticas. Esse ir e vir,
entre duas linguagens, né, que é a linguagem natural e a linguagem matemática, desenvolve ambas, né, e contribui aí para o domínio da leitura e escrita em geral. Bom, vamos falar do cálculo mental. No dia a dia, o cálculo ele é realizado mentalmente ou por meio da calculadora, tá? O cálculo com lápis e papel ainda é exigido em alguns concursos, né, e exames, mas é muito útil do ponto de vista prático o uso do cálculo mental. Por quê? Porque ele contribui para o desenvolvimento do raciocínio, perceber padrões numéricos, fazer estimativas e entender ideias aí matemáticas que surgem, né, ao longo dos ensinos, do ensino do fundamental e até do ensino médio também, tá? Então, ao fazer a conta de cabeça, a criança percebe que há caminhos diversos na resolução de um mesmo problema. É pelo cálculo mental que ele também aprende a realizar estimativas. E ele percebe as propriedades associativas e a de decomposição. Então, para estimular o desenvolvimento do cálculo mental, você precisa perguntar muito para a criança, tá? Outra coisa que nós vamos falar é o cálculo escrito. Bom, no ensino habitual, né, gente, da matemática, as técnicas de cálculo escrito, que são os algoritmos, elas são apresentadas como regras. Então, ao aluno compete executar uma sequência de passos sem maiores explicações. Ele aprende que para somar vai um, para subtrair empresta um, para multiplicar aqui embaixo pula uma casinha, para dividir a conta deve ser feita da esquerda para a direita, ao contrário das outras operações, e aí vai, né? Tudo aquilo que a gente já está acostumado, que a gente se escuta muito na questão da matemática. Só que nessa modalidade de ensino, ainda em vigor em muitas escolas do Brasil e do mundo, o que importa, essa criança sabe fazer mecanicamente a matemática. Infelizmente, né? Então, por muitos motivos, essa prática pedagógica ela tem sido combatida. Porque também nas técnicas de cálculo escrito deve-se buscar, né, gente, a compreensão dos alunos, mantendo-se a postura problematizadora que precisa ter. Então não se trata de apenas fazer a criança aí compreender como se calcula, mas sim de proporcionar para essa criança a compreensão da lógica, a compreensão dos porquês envolvidos nessas técnicas. Então, assim, no lugar de regras que se ensinam como somar ou subtrair, devem se apresentar aí atividades ou jogos que levem os alunos aí a compreenderem a lógica que está envolvida nesses cálculos, né? E tal lógica baseia-se essencialmente na noção de troca. Qual é a noção? A gente faz troca, porque o nosso sistema de numeração é base 10. Cada 10 unidades troca-se por uma dezena. Uma dezena troca-se por 10 unidades, né? Isso é o que caracteriza o nosso sistema numérico. Então, uma vez que a lógica dos algoritmos ela está baseada na estrutura do nosso sistema numérico, usamos aí diversos recursos na construção da citada compreensão que a gente fala, né? Material dourado, a gente usa o ábaco, o dinheirinho de brinquedo e esquemas variados que a gente vai usar. Então, primeiro as crianças calculam usando esses recursos. E aí, só depois, pouco a pouco, vão sendo apresentados os registros escritos que descrevem, né, o que foi feito com os materiais. E é assim que surgem os algoritmos, as técnicas de cálculo, então, com lápis e papel. Outro ponto muito importante é trabalhando o erro, né? Durante séculos, gente, a educação tradicional tentou levar os alunos a não errar nunca, acreditando aí que o aprendizado ocorreria quando eles davam a resposta certa para as questões propostas. Em matemática, mais do que em outras disciplinas, essa era uma verdade absoluta, tá? Hoje, a gente já se sabe que os erros, eles não podem ser encarados de forma complacente e muito menos, né, gente, ser motivo para punição. Por quê? Porque os erros, eles ajudam
a nós descobrirmos maneiras de ensinar, de maneiras diferentes de ensinar para que a criança pense mais e perceba que a matemática não é tão difícil quanto ela parece ser. Então, causa comum aí de erros na matemática, que merece uma atenção especial, é a dificuldade de interpretação de texto. E o motivo é evidente, né, gente? De nada adianta acertar a aritmética quando não se responde aquilo que foi perguntado, tá? Então, os enunciados, eles são um dos tantos gêneros textuais que devem ser trabalhados nas nossas aulas de matemática. Então, erros na matemática também ocorrem por falhas, né, na compreensão do sistema de numeração decimal. Então, é comum a criança pular casas e confundir dezenas com unidades. Portanto, quando um aluno ele arma uma conta aí de somar e não alinha, né, corretamente os números, ele pode não saber como se comportam unidades, dezenas, centenas, no caso de uma operação de adição. Então, a sua intervenção, no caso, ela precisa ser dirigida ao sistema de numeração e talvez não, né, ao procedimento da conta em si, certo? Aí a gente fala assim, o que mais que envolve essa questão da matemática? O caderno de matemática. Qual é a função do caderno? Gente, é essencial que as crianças elas tenham um caderno de matemática. Isso vale independentemente dos alunos possuírem ou não aí um livro didático da disciplina, com espaços, né, dentro do livro específicos para realizar as atividades. Alguns motivos que justificam a relevância do caderno são os seguintes. Ajuda o aluno a compreender, a se organizar, pois aprende a noção de espaço, margens e parágrafo. Possibilita que o professor avalie a evolução do aluno, ou seja, depois de algum tempo, fornece um retrato do seu progresso escolar. Constitui-se um espaço para o aluno sistematizar o aprendizado. É um recurso para a realização das atividades do livro criados pelo professor. Colar a cópia de atividades, né, de sistematização ou manutenção, situações criadas pelos alunos, textos, né, de sistematização e até mesmo produções textuais referentes a temas relevantes aos conteúdos apresentados. Os alunos podem registrar suas dificuldades, conquistas, impressões sobre as aulas de matemática, fazer desenho e colagem, etc. Uma recomendação: evite que o trabalho no caderno seja mecânico, demorado ou cansativo.